Estamos começando aí mais uma aula e vamos tratar nesta aula acidente e doença do trabalho. Então vamos passar aqui para o próximo slide. Vamos ver aqui o conceito prevencionista de acidente do trabalho. Então ali diz, são todas as ocorrências indesejáveis que interrompem o trabalho e causam ou têm potencial para causar ferimentos em alguém ou algum tipo de perda na empresa, né? Ou ambos os ao mesmo tempo. Então pode acontecer as duas situações ao mesmo tempo quando ocorre um acidente do trabalho. E quais são as causas para que aconteça, para que ocorra um acidente ou acidentes do trabalho? Então temos aí atos inseguros, que são relacionados aí com falhas humanas, e condições inseguras, relacionado com as condições de trabalho. Então são essas duas causas, então atos inseguros e condições inseguras. Então primeiramente a gente vai ver aí os atos inseguros. Então, como lá disse, lá relacionado lá a falha mais fator humano, né? Então aqui vamos ver aqui, incapacidade física para o trabalho. Então é um ato inseguro. Então ali se vê ali que ele não tem a capacidade desejada para fazer aquele tipo de trabalho. Então um exemplo é funcionário transportando manualmente carga acima do peso, né? Então essa carga é incompatível com esse funcionário. Aqui um outro exemplo, né, de ato inseguro, que são ali fatores circunstanciais. Então problemas nas famílias, lá problemas familiares, alcoolismo, um estado ali de fadiga. Então pode contribuir aí para que ocorra o acidente de trabalho. O próprio não cumprimento aí das normas de segurança, né? Então é um ato inseguro que o funcionário ele pode estar exercendo e possa acontecer ali o acidente do trabalho. Então uma não utilização de equipamento de proteção individual é um bom exemplo. Aí também temos aí o excesso de confiança. Ali o funcionário acha que pode tudo. Então ele pode pensar que não utilizando, por exemplo, um EPI, ele pode não acontecer nada com ele. Então ele faz o trabalho tranquilamente. Então isso aí pode ocorrer um acidente e ele pode estar sendo ali uma vítima dessa situação. Ou até mesmo como ali no balãozinho, né? Lá o funcionário está lá 10 anos na empresa e nunca aconteceu nada, então por esse motivo ele acha que não precisa usar lá um EPI, por exemplo, né? Não precisa estar seguindo as normas de segurança, então também pode ser um ato inseguro aí. Também o desconhecimento ali dos riscos que tem ali, né, e como evitá-los, os riscos ali do setor dele ali, então ele não tem aquele conhecimento para poder se prevenir, então é um ato inseguro. Outro exemplo ali, falta de treinamento. Exemplo bem prático, né? Fumar em local contendo inflamável, né? Algum líquido ou combustível inflamável ali, então ele está fazendo um ato inseguro. E por último, e mais um exemplo, então outros fatores que contribuem para os atos inseguros. Usar uma máquina, né? Ou máquinas, equipamentos, enfim. Então, sem essa habilitação ou permissão. Então, o funcionário vai lá e faz lá um processo, lá utiliza uma máquina que não era para ele utilizar. Então, ele não tinha essa permissão, ele não tem esse conhecimento ali na operação, então pode estar ocorrendo esse acidente do trabalho, então é um ato também inseguro. Agora vamos falar das condições inseguras. Então, essas condições inseguras
são aquelas situações que, presentes no ambiente de trabalho, colocam em risco a integridade física ou mental do trabalhador, devido à possibilidade do mesmo acidentar-se. Então, essa condição insegura pode estar ocorrendo acidente do trabalho. Agora veremos algumas condições aí que podem estar tornando suscetíveis acidentes do trabalho, aqui no próximo slide. Então, aí um piso irregular, então lá na empresa lá um piso lá todo de repente quebrado, pode dar algum funcionário sofrer alguma queda, trepidação, instalações elétricas impróprias ou iluminação insuficiente. Então, se precisa de uma iluminação lá para você enxergar, executar um certo trabalho, então essa iluminação insuficiente pode contribuir para acontecer esse acidente do trabalho. Até mesmo uma falta de sinalização, então uma placa lá alertando os funcionários de um determinado risco, pode estar contribuindo aí para o acidente lá. Por exemplo, uma placa de uso obrigatório de um determinado EPI. Se não tem essa placa, o funcionário de repente entra lá, então ele vai fazer executar o trabalho sem esse EPI, então ele pode estar ocorrendo um acidente do trabalho. Falta de ordem e limpeza, então aquele ambiente mal organizado, uma falta de organização ali melhor, então os trabalhadores estão lá e não estão tropeçando nos materiais, então pode estar contribuindo também para ocorrer o acidente do trabalho. Aqui, continuando nas condições inseguras, ali o arranjo físico inadequado, que tem muito a ver ali com o que eu acabei de falar. Falta de proteção em partes móveis, no caso aqui de máquinas, equipamento lá, por exemplo, uma esteira transportadora que carrega um material. Se não ter ali a proteção adequada nas partes móveis, um funcionário ali pode estar vindo a ser uma vítima, desse acidente ali do trabalho. Máquinas, equipamentos com defeito, então sempre tem que estar em dia, a manutenção dessas máquinas. Daí pode ter um defeito ali e estar prejudicando ali os trabalhadores que estejam ali próximo ou operando, Equipamento de proteção inadequado também vale destacar que um EPI ali ou um EPC inadequado, então pode estar prejudicando, e contribuindo também para esse acidente. Também equipamento de proteção com defeito, então esses equipamentos com defeitos também têm que ser muito bem observados, para evitar esse acidente. E também a falta de proteção, a própria falta ali de proteção, seja ali medidas administrativas, ou EPI, EPC, sinalizações, enfim. Essa falta de ter alguma proteção ali pode estar contribuindo e gerando, para que ocorra esse acidente do trabalho. Agora a gente vai tratar aí da doença do trabalho. Então aqui vamos passar para o próximo slide. Mas antes aqui a gente vai fazer uma diferenciação aqui do que seria a doença profissional. Então essa doença profissional, entende-se que é aquela inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade, dispensando a comprovação de nexo causal. Então, o que seria isso? Vamos fazer um exemplo aqui. Um trabalhador que trabalha numa cerâmica onde é utilizada a sílica e adquirir silicose. Bastará comprovar que trabalhou na cerâmica para ficar comprovada a doença profissional, dispensando qualquer tipo de outra prova. Então, essa seria a doença profissional. Então, tem essa certa diferenciação. E agora sim a doença do trabalho. Então, o que seria essa doença do trabalho? Então, a doença do trabalho diferencia-se da doença profissional em vários pontos. Ela resulta de condições especiais em que o trabalho é exercido
e com ele relaciona-se diretamente, sendo uma doença genérica, que acomete qualquer pessoa, exige a comprovação do nexo causal, ou seja, o trabalhador deverá comprovar haver adquirido a doença no exercício do trabalho. Então, o que isso quer dizer? Vamos pegar ali um exemplo ali para melhor ilustrar o texto. A tuberculose poderá ser doença do trabalho com relação àquele segurado que comprovar ter adquirido no exercício do trabalho, em uma câmara frigorífica. Então, para ser considerado uma doença do trabalho, então tem que ter essa comprovação, como aqui no exemplo disse. Ele adquiriu lá, né, a tuberculose. Então, para ser considerada essa doença do trabalho, então ele tem que comprovar que adquiriu lá no frigorífico, lá que ele trabalhou lá na câmara fria, né, na câmara do frigorífico lá. Então, através dessa comprovação, aí sim será considerada a doença do trabalho. Então, esse nexo causal, né, que é muito comentado. Então, tem que ter o nexo causal para ser considerado a doença do trabalho. E por fim, chegamos aí então a mais o fim de uma aula. E a aula de hoje foi acidente e doença do trabalho. E até a próxima.